Eu ia começar os vídeos sobre os hereges, mas aí de repente, bam, mais apêndice sobre as forças do Senhor. Ou será que é da força dos hereges? Essa é a questão, nós não sabemos. Uma história muito bizarra que vai ser contada agora. Vamos falar da Nossa Senhora da Imaculada Penitência em Trent Crusade, a Cruzada das Trincheiras. Se você quiser ajudar, por favor, curta e comente, ajuda demais o vídeo. Faz com que o algoritmo do YouTube recomende mais Trent Crusade para as pessoas e aí vamos crescer a nossa fanbase. Então vamos lá. A irmã Loreta era uma membro militante modesta de uma ordem devota de Santa Dionísia. O texto não contextualiza bem quem é Santa Dionísia, mas deve ser a Santa Dionísia da Igreja Católica, que no ano de 484 o rei Ariano Mérico baniu os bispos católicos das sedes africanas e começou uma violenta perseguição religiosa contra os cristãos ortodoxos. Muitos foram condenados à morte, e Dionísia era uma mulher de notável e venerável beleza e um zelo religioso muito profundo e grande piedade. Ela foi açoitada em um fórum até que o seu corpo ficou coberto de sangue, e enquanto seu filho chorava vendo a sua morte, ela disse: "Filho meu, não se esqueça de que fomos batizados em nome da Santíssima Trindade. Não devemos perder a vestimenta de nossa salvação, para que o mestre da cerimônia, ao nos receber, não nos encontre sem roupas de casamento apropriada e nos lance nas trevas exteriores." Ela e seu filho faleceram, mas ela foi canonizada e o dia 6 de dezembro é o dia dessa santa na religião católica. Ela, infelizmente, foi flagelada e póstumamente martirizada por um rei bárbaro do século V. Juntas, as irmãs mantiveram um pequeno hospital dentro do santuário do Imaculado Coração de Ambírique, no sul da Núbia, na África. Para ter uma localização espacial, vou botar aí o mapa. É mais ou menos na divisa entre o Sudão e o Egito, próximo à nascente do rio Nilo. O remoto santuário permaneceu intocado pela guerra por décadas, mesmo quando as legiões sombrias de Mamon, os inimigos da humanidade, devoraram o sul e o oeste do Egito e das regiões próximas. Foi em dezembro, começando 3 dias após o dia sagrado de Santa Dionísia, ou seja, após o dia 5 de dezembro, no dia 8 em questão, que a noite sombria mostrou um vermelho terrível de vários incêndios, e depois, em cada manhã, várias colunas de fumaça se aproximavam. Os feridos e os refugiados fugiram para o santuário, e no hospital pediram auxílio. E então veio uma grande chuva e um fio d'água se tornou uma inundação, apagando as chamas. Soldados amargos e derrotados, camponeses aterrorizados, crianças famintas, pessoas cobertas de poeira e fuligem. Cada dia trazia mais e mais pessoas sofredoras em direção ao convento. As irmãs do hospital não conseguiram mandar ninguém embora e tentaram atender a todos da melhor forma possível. À medida que os seguidores das legiões do mundo inferior se aproximavam, as regiões ao redor eram esvaziadas, despojadas de seus bens e patrimônios, comidas, remédio, água, tudo se tornava quase insuficiente. Os suprimentos foram racionados e as rações cortadas repetidamente de novo e de novo. À medida que as barrigas se esvaziavam e os doentes se multiplicavam, os homens do exército ficavam desesperados. E, inevitavelmente, apesar dos duros protestos das irmãs, duras penas foram impostas aos ladrões e saqueadores reais e imaginários dentro do convento. Os soldados entrincheirados que fugiam das tropas das legiões puniam as pessoas que de fato cometeram crimes e apenas os suspeitos de cometerem crimes, enquanto as irmãs tentavam evitar a loucura que se seguia. Mantendo uma disciplina rígida, orações devotas e pura força de vontade, as irmãs conseguiram manter o santuário a despeito do desespero que se instalava. Meses de privação e tormento, cada dia uma faca cega e afiada em desespero. Finalmente, as legiões do Quinto Chifre de Ouro tomaram nota e se aproximaram da direção do hospital. Os servos dos príncipes da ganância exigiram a redenção total do hospital, dizendo que talvez, só talvez, poderiam mantê-los vivos. Mas sabendo das mentiras do enganador, e que não ofereceriam paz aos seus espíritos caso fossem mortos, e sim a terrível danação eterna, eles escolheram resistir, aceitando a finalidade da sepultura tênue que parecia estar sobre eles, desistindo da esperança vã de que alguém ou algo viria para ajudá-los. Rindo de tal temeridade, a legião dourada dos 10 chifres e defensoras do mundo inferior e dos príncipes da ganância sitiaram o hospital, sem pressa, esperando que aqueles que estavam lá dentro morressem de fome, inanição e loucura. A fome faria seu trabalho, auxiliada pelos tiros de canhões e morteiros sobre as defesas do velho hospital.
As muralhas externas do castelo que era o hospital estavam sendo bombardeadas de granadas e tiros de morteiro. Dias e noites de tormento se passaram. Sacrifícios se seguiram sem esperança à vista. Os soldados pereceram, os refugiados pereceram, as irmãs pouco a pouco pereceram. Todas elas caíram de fome, sede e inanição, até apenas a irmã Loreta remanescer. 9/10 das pessoas, além da própria irmã, se mantiveram dentro do santuário para morrer antes do ataque final. Finalmente, no 7º dia, as trombetas estridentes soaram. A legião dos condenados do mundo inferior soou as trombetas e desarmou o acampamento. Não para o tão esperado ataque, mas um novo exército se aproximava. Um exército de guerra brilhou no horizonte e uma violenta batalha ocorreu na retaguarda daquele grandioso castelo-hospital. Mas, conforme a nova força se aproximava, ficou claro, eles não eram defensores da fé. Atacando as tropas hereges estavam os soldados imortais do Grau Negro. As duas forças condenadas lutando entre si em morte e destruição. Os hereges e o Grau Negro se dilacerando. O motivo? Desconhecido. As duas forças condenadas se degladiavam como formigas atacando em um formigueiro. O santuário foi invadido no meio da luta, deixado totalmente em ruína. Os defensores da fé resistiam entre o ataque das duas tropas do mundo inferior. Mas todos morreram. Todo homem, mulher, criança ou doente morreram. Até mesmo os bebês foram mortos em seus berços. Nenhum refugiado escapou da armadilha. Mas a irmã Loreta, afinal, o que houve dela? A última da sua ordem, aquela que sofreu, testemunhou, orou e lutou enquanto tudo que ela já conhecera queimava diante dos seus olhos. Ela foi a última a falecer durante aquele ataque terrível. Só que ela renasceu. Naquele dia, a irmã Loreta faleceu e a Nossa Senhora dos Penitentes nasceu. Como ela não pereceu nos escombros ou nos ataques, talvez, só talvez, o Grau Negro, de uma forma torcida e cruel, tenha concedido a ela um presente hediondo, uma forma de mantê-la viva sofrendo para sempre vendo a derrota de seu povo. Ou talvez, só talvez, tantas pessoas que tenham falecido naquele sangue derramado por duas forças hereges tenham se unido em uma amálgama do último indivíduo legalista que se manteve vivo, a irmã Loreta. E a vida de todos os falecidos renasceu nela, na Nossa Senhora dos Penitentes. Um terrível monstro que purga todos que chegam perto dela. Quer seja um fiel defensor de Nosso Senhor, quer seja um abominável defensor do mundo inferior. Se você gostou, por favor, inscreva-se, curta e comente. Ajuda demais o canal. Obrigado, até a próxima e aqui é o Arauto.